qualquer hipótese tem um monte de grama. Nós vamos fazer assim, sobre o liberalismo, é o tema. Vamos ver que ele existe, o que ele é, onde ele está. Depois uma pausa, respiramos. E a segunda parte da conferência é ver o liberalismo na vida espiritual. Que, como são temas abstratos, não é tão abstrato assim, mas senão a gente fica só no campo da teoria, não? E a nossa vida, como é uma vida católica, tem que ter as boas obras, e se nós não aplicamos para ver aonde este mal está, que chega à nossa alma, aí passa como uma coisa despercebida. Então a primeira parte é a teórica, a parte mais a doutrina a respeito, e depois a parte prática e no que nós devemos ter mais cuidado. Então eu vou seguir um sacerdote espanhol, Félix Sardá Salvani. Foi um grande sacerdote, em que ele tem um livro chamado Liberalismo é Pecado. Com isso já explica tudo o drama que vamos ver. E o padre, eu me apoio neste autor, e ele também cita o magistério da Santa Igreja, não os papas, e nós seguimos ele como autoridade nesse tema. Então a introdução é primeiro ter presente a realidade, nós somos batizados. O batismo, ele nos faz membros de uma sociedade que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Todo mundo que foi batizado validamente pertence à Igreja Católica. E esta sociedade, ela é nessa terra, ela é a igreja militante. Então, nós sabemos pelo nosso catecismo que a igreja na terra é militante, a igreja no purgatório é a igreja purgante, e a igreja no céu é a igreja triunfante, que é o nosso fim, que é chegar até lá. Como sociedade visível, que é a Santa Igreja, nós pertencemos a ela pelo santo batismo, e o santo crisma, o sacramento do crisma, agrega uma responsabilidade a mais, nos faz soldados de Cristo na igreja militante. Então nós temos uma sociedade, nós somos soldados dela pelo crisma, membros dela pelo batismo, e se nós estamos numa igreja militante é porque existe um combate. E esse combate requer um inimigo desta cidade, desta sociedade e do fim dessa sociedade, que é Deus. Por isso nós colocamos aqui São Miguel Arcanjo. Ele foi o que lutou contra o primeiro liberal da história da história, em realidade. Nem da humanidade. Ela nem tinha sido criada. Que foi o demônio que se rebelou contra Deus. E São Miguel vai fazer uma guerra, e a primeira guerra de Lúcifer contra Deus, ela é perpetuada no tempo pelo pecado de Adão e Eva e pelo pecado de cada pecador. Então o primeiro combate não terminou, foi iniciado. Então a nossa vida na igreja, no mundo, é um contínuo combate. Então existe um combate verdadeiro, então existe um inimigo verdadeiro. Nós às vezes pensamos que o demônio foi uma invenção medieval para assustar as pessoas, como dizem. Não, o demônio existe. Infelizmente ele existe. Ele é tão real quanto o ar que nós estamos a respirar. Ele existe. E a maldade dele também é real. A intervenção dele a nos prejudicar é real. E isso vai se mudar com o nome de liberalismo, de comunismo, de modernismo, de revolução, e tudo tem como causa primeiríssima Satanás. Então nós temos a história da igreja que confirma o que o padre está a dizer, porque Nosso Senhor veio e lutou contra o demônio. Temos a primeira luta, São Miguel, Satanás, lutando. Nosso Senhor esteve no deserto contra Satanás. E na história da igreja nós temos uma lista de intervenções diabólicas, que são as heresias. Os apóstolos vão lutar contra nicolaítas, que começam a deturpar a fé católica, e nós vamos ver depois a luta dos primeiros cristãos contra o paganismo, que era um engano, uma fraude do demônio com as fábulas dos pagãos. Vamos ver que depois a igreja vai ter que voltar a lutar contra as heresias, Santo Atanásio contra o arianismo, Santo Agostinho contra o pelagianismo, São Gregório VII,
grande Papa, contra os simoníacos e concubinários daquele então, Santo Tomás de Aquino contra Averroes e os falsos aristotélicos, São Bernardo contra Abelardo, São Domingos de Gusmão contra os albigenses. Então, cada época vai haver um erro, e este erro tem que ser combatido porque ele vem como uma agressão à cristandade, não? E nós vemos que cada época tem o seu combate. O padre só cita para mostrar que é um fato histórico, mas dando um salto, não, vamos de Gregório VII, ao último mencionado, São Domingos de Gusmão, até o presente, nós vamos ver que no nosso tempo existe um grande mal da sociedade que se chama liberalismo. Então, o padre vai explicar, vamos seguir um procedimento chamado escolástico, não? No tempo de Santo Tomás, no modo de explicar as coisas. Primeiro, ver se essa coisa existe. Quando vemos que essa coisa existe, vamos ver o que ela é. Não? Então, detectamos que existe, chegamos ao tema, o liberalismo. Nosso tempo não é tão evidente, mas deve existir jornais com o nome de liberal. Hoje eu não conheço, mas partidos políticos é o que mais tem. PL não sei da onde, PCdoB é comunista, mas tem o L de liberal, explícito. Depois existem associações, ideologias que têm a tendência liberal e assim eles se denominam liberais. E ao existir este termo é porque existe o que ele quer dizer. Então nós detectamos na nossa vida que existe o liberalismo. Existe um partido liberal, existe um jornal liberal, existe várias coisas, pessoas liberais, então é sinal que o liberalismo existe. Porque existe um termo que qualifica essas pessoas, junto com esse termo, uma conduta que os designa, não? Então, o liberalismo existe. E o que ele vem a ser? Nós temos que a estrutura de um objeto, no caso, vamos considerar o liberalismo. Depois de detectar que ele existe, fazer a pergunta, o que é isso? Bom, o que é o liberalismo? E vamos ver que ele está em todas as coisas e no homem completamente, não é só na ideia. Ele vai de uma ideia, um erro intelectual, às palavras, que são expressões dessas ideias, a conduta do homem liberal, que vai se vestir como liberal, ele vai pensar como liberal, ou seja, um mal que vai envolver o homem em tudo que é do homem, todo aspecto da vida humana. O liberalismo, então, o que ele é? Na ordem das ideias, ele é um conjunto de ideias falsas. E vamos ver por que ideias falsas. Na ordem dos fatos, é um conjunto de fatos criminosos, consequência prática das ideias errôneas. Porque o obrar, não, nós temos o conceito, uma ideia, e nós obramos em coerência com ela. Então, se a ideia é errada, o obrar é errado. Se a ideia é correta, obrar segundo ela, se obra com retidão. Na ordem das ideias, então nós temos os princípios liberais, que é a absoluta soberania do indivíduo com total independência de Deus e da autoridade. Isso é tão real, ou seja, o sujeito é senhor de si, o que ele pensa, o que eu acho, o que eu creio ser, a minha opinião é dogma. Isso é liberalismo na ordem dos princípios. Depois tem a soberania da sociedade com absoluta independência do que não vem dela mesma. A soberania nacional, não. Direito do povo legislar. E nós vemos depois a liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e etc. Junto com o liberalismo vêm as falsas liberdades. Junto com as falsas liberdades vem o racionalismo.
que individual político, a supremacia do Estado, o ensino laico, o matrimônio civil como um sacramento de uma sociedade sem Deus, tanto que hoje em dia é mais importante estar casado na união civil do que no matrimônio religioso. E esta desassociação, o religioso é da igreja e o civil é do Estado. O que é religioso não chega ao Estado e o que é do Estado não chega até a igreja. Esse divórcio da igreja e do Estado. O efeito deste mal é a secularização, ou seja, a não intervenção da religião em nenhum ato de vida pública, ou seja, um verdadeiro ateísmo social. E nós vivemos isso de modo respiramos isso, não? Inclusive de pessoas católicas. Existem católicos apostólicos romanos, pela graça de Deus, que acreditam absolutamente em todas as verdades ensinadas por Nosso Senhor, mas ele reduz o seu catolicismo ao domingo e às horas de missa, e depois que saiu do teto da igreja, ele é um ateu, mas um ateu prático. Ou seja, no que ele pensa, Deus não está, porque Deus está restrito às horas de missa ou do terço rezado. Essa desassociação da religião com o obrar humano é um ateísmo prático. E a causa? Liberalismo. E na ordem dos fatos é o conjunto de obras inspiradas por aqueles princípios e reguladas pelos mesmos. Não? Temos como exemplo a usurpação dos estados pontifícios, Garibaldi, não, que roubou os territórios pontifícios do sumo pontífice, Roma, reduziu ao Vaticano, que é o pouco que pôde se salvar. Ou seja, como a igreja não tem o direito para o liberal de ter terras e um poder temporal, porque o poder temporal é do Estado, então o que era da igreja foi usurpado. Este princípio de ação, Deus numa sacristia, Deus dentro de uma igreja, mas uma igreja que não possa falar fora do recinto da igreja, liberalismo. E liberalismo de pessoas católicas, que é o pior dos inimigos que vamos ver mais adiante. Então, o liberalismo prático é um mundo completo de máximas, modas, arte, literatura, diplomacias, leis e maquinações. É o mundo de Satanás em radical oposição à sociedade de Jesus Cristo. É o que nós vimos. Existe uma sociedade visível, existe uma igreja militante que é a mesma sociedade visível, existem soldados, os batizados crismados, existe um inimigo, o demônio. Então, existem duas sociedades. Santo Agostinho falava as duas cidades, a cidade de Deus e a cidade do demônio. A cidade do demônio, liberal. E a cidade de Nosso Senhor, antiliberal. Aqui eu só faço um parêntese, porque a nossa vida não consiste, como católicos, em ser antiliberal, em ser anticomunista, em ser antimodernista. Não. Porque tem uns que resumem toda a vida católica em lutar contra o comunismo somente. Não é isso. Um católico autêntico, ele nunca vai ser liberal, comunista e nada desses outros istas que citamos. Nunca. Mas por quê? Porque a vida católica consiste numa luta contra o inimigo dessa cidade, que é o demônio, e todas as suas ideologias. Como é uma luta, e nós falamos uma luta de eternidade, aquele que for vencido por este mal, ele cai no pecado. Por isso, o liberalismo, ele é chamado pelo padre no livro dele, o liberalismo é pecado. Porque lutar a favor de Satanás, com o pensamento de Satanás, com a rebelião de Satanás, é fazer-se inimigo de Deus. E nós vimos, há pouco, conceber uma igreja somente dentro da igreja, Deus não tem direito de falar fora da igreja, é um pecado, porque Deus é Senhor da sociedade civil e da sociedade religiosa. E se eu tiro um direito de Deus, de legislador, de supremo Senhor, de falar a todos, inclusive aos não católicos, porque Ele é Senhor de todos, que os não católicos não o conheçam, isso é problema da evangelização, que um dia o conhecerão. Mas que Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas e todos devem obedecê-lo, então eu não posso calar a voz de Deus para os católicos e menos para os católicos que estão na igreja. Então não haverá publicação católica
Não haverá escolas católicas, cemitérios de católico, liberalismo não haverá, porque todos são iguais, todos se enterram como qualqueiras e não como cristãos. Então vamos tirar todo esse rótulo de católicos. Todos são iguais para a sociedade. Liberalismo. Então ele existe e ele é um pecado. Aí no catecismo nós vemos que existe o pecado venial e o pecado mortal. Antes de entrar nessa distinção, só outro parêntese, o catecismo nos ensina que o pecado é uma desobediência voluntária feita à lei de Deus. Não. Então, o liberalismo sendo um pecado, ele é uma desobediência voluntária feita à lei de Deus. E vamos ver que o liberalismo, ele vai atacar os 10 mandamentos da lei de Deus. E ele vai atacar os 5 mandamentos da lei da igreja. Ele vai atacar todas as virtudes possíveis de praticar por um ser humano, as morais e as virtudes teologais. Então ele é um inimigo, ele é a máxima expressão do ódio do demônio contra Deus. Por isso ele dizia que é um inimigo universal que abrange absolutamente todo do homem. Sua vida pessoal, sua vida interior, sua vida social, tudo. E é o mais acabado modo de se rebelar contra Deus. E falando do liberalismo católico, sem supostamente deixar de ser católico, mas na prática deixa de ser. Então, pecado. O liberalismo é um pecado e na ordem da doutrina é um pecado grave contra a fé. Porque a fé se firma na autoridade de Deus. E justo o liberalismo, ele vai desacreditar a autoridade de Deus, nosso Senhor. Porque ele vai falar assim, Deus não tem o direito de mandar nas leis da sociedade. Mas se ele é o Supremo Senhor, ele tem o direito. E ao tirar um direito de Deus, ele é um pecado contra a fé. A fé, ela se apoia não no que foi dito, mas na autoridade de quem disse que é Deus, que não pode errar, e por ele ter dito verdade, e ele se assume a verdade, o que ele disse é totalmente verdadeiro. Então a fé tem um princípio de autoridade. E o liberalismo, justo, ele é anti-autoridade. Porque cada um é senhor de si e ninguém é senhor de ninguém nesta desautorização da autoridade. E a primeira autoridade a ser calcada, a divina. Então, na ordem das doutrinas, é um pecado de heresia. Então, o que é heresia? É toda doutrina que formalmente nega com pertinácia a fé católica. Qualquer erro, afirmar qualquer coisa ou negar o que a igreja ensina ser verdade é um herege. E se o faz com pertinácia, depois de ter sido censurado, corrigido e segue afirmando o erro, é um herege. Peca contra a fé, contra o primeiro mandamento da lei de Deus, contra a virtude da fé, e ele não pertence à igreja de nosso Senhor. O liberalismo nega em geral e depois cada um dos artigos da fé em particular. Então existe uma negação universal e de negar todos os artigos, vai negar cada um artigo da nossa fé católica. Como poderia ser isso, não? Primeira coisa, desacreditou Deus. A autoridade divina não é autoridade. E vai reduzir a fé a uma opinião e assentimento humano. Deus envia os profetas, enviou Moisés no Antigo Testamento, os profetas, a lei. Então um grupo de pessoas para o liberal ouviram aquela pregação e pareceu agradável e acabam seguindo por uma opção, por um gosto e não pela verdade. Então o liberal vai dizer, bom, se eles sentiram bem, muito bom para eles. Aí formou o Antigo Testamento com os judeus, com promessa de um Messias. Esse Messias veio, Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a pregação de Nosso Senhor. Nosso Senhor pregou. Os que gostaram de Nosso Senhor, se foram atraídos por sua palavra, aderiram. Os apóstolos e os que os apóstolos conseguiram. E essa adesão foi um gosto. E não. Se é um gosto, é uma opção, é algo subjetivo. E a adesão a Nosso Senhor não é por um gosto, é por uma necessidade que nós temos de chegar ao fim, que é Deus, submeter-nos à verdade que Ele ensinou e obedecer o que Ele nos mandou. O gosto, não se coincide com o nosso gosto, tudo fica muito fácil. Mas quando não
coincide com o nosso gosto, não tem outra que obedecer a Deus. Por quê? Porque é uma autoridade que manda. Então, o pecado contra os diversos mandamentos da lei de Deus e da Santa Igreja. Então, poderíamos negar aqui, uma lista exaustiva provando que, de fato, o liberalismo é um pecado contra os mandamentos de Deus. Então, por exemplo, na supremacia do Estado, do indivíduo, há uma ruptura contra a lei de Deus. Ou seja, o homem e o Estado não têm que obedecer a Deus. Cada um é Senhor e Deus de si próprio. Então, primeira heresia. As liberdades de pensamento, expressão, imprensa, etc., contra as virtudes morais postas por Deus. Não existe censura. O homem necessita de alguém que tenha critério, que lhe mostre: este livro é bom, esse livro é correto, mas esse livro foi feito para uma pessoa que tem 18 anos. Não é porque seja imoral, é porque tem alguém que conhece a psicologia humana e diz: se uma criança ler esse livro, ela não vai entender nada. Então, existem livros para crianças, corretos, e livros para adultos, porque cada coisa tem o seu tempo. E existirá livros que não servem para nenhum homem, por isso a igreja criou o Index, que era a lista dos livros proibidos, porque eu não tenho a maturidade suficiente de saber o que eu preciso ou não, e muito menos a prudência suficiente de saber qual o tempo oportuno para ler ou conhecer tal ou qual coisa. Eu preciso de uma autoridade que me instrua. Aí vem a educação, edulcere, conduzir o sujeito aonde ele tem que chegar. E assim é como nas disciplinas das escolas, assim também na doutrina da igreja. Então existe uma autoridade. Essas autoridades que ensinam estão submetidas a outra autoridade. No caso do sacerdote, o bispo, no caso de todos os bispos, ao sumo pontífice, e o sumo pontífice a Deus. Mas em cada profissão, em cada disciplina, haverá uma autoridade, e aqueles que aprendem têm que seguir o critério daquela autoridade. Bom, se cada um sabe o que quer, faz o que quer e sabe o que deve ser feito, acaba toda referência à autoridade. E aí vamos ver a heresia, porque primeiro a ruptura com a autoridade de Deus e com as virtudes morais, porque não haverá censura do que é pecaminoso, do que é errado, do que é herético, porque tudo deve ser posto e cada um escolha o que lhe agradar. Então nega a fé recebida no batismo, porque o liberal vai dizer: bom, eu sou batizado, mas existe liberdade de culto, porque toda religião tem o seu direito, cada um tem o direito de seguir o seu Deus. Por que eu vou impor o meu Deus católico contra o Deus os inúmeros deuses do hindu, por exemplo? Porque o que eu tenho que ele não tem? Se eu tenho direito, ele tem. Liberal. E vai contra o primeiro mandamento de Deus, a fé, que ensina que existe uma verdade revelada, que é uma verdade revelada, e que aqueles que não creem nela não estão na verdade revelada. Então eu tenho que instruí-lo. Existe uma tolerância religiosa, porque deve-se tolerar o mal, mas não existe uma liberdade para o mal. Então esse princípio de saber o que é mal, o que é bom, e combater o mal e tolerar, o liberal abomina. E isso é ensinado pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ide a todos os povos e pregai o evangelho a toda criatura. Ah não, mas nosso Senhor disse naquela época: agora já chegou o suficiente o evangelho e não precisa fazer mais isso. Esse princípio é liberal, ou seja, Deus não sabe o que ele mandou, porque desacredita a autoridade de Deus. Isso em pessoas católicas, mas vemos que é uma heresia. Nega a santidade do matrimônio, aí o matrimônio civil, nega a autoridade do sumo pontífice, julgando o seu conteúdo, e se agradar com o que os papas mandaram, faz, e se não se agradar, não faz. Então, assim será com toda autoridade, com toda lei, justa ou não, será filtrada por um critério pessoal. Então, eu sou a autoridade, eu sou o próprio Deus, cada um fica sendo o Senhor de si próprio. Na ordem dos fatos, vimos na ordem da doutrina, heresia. Na ordem dos fatos é a imoralidade radical, porque destrói a regra fundamental de toda a moralidade, que é a razão eterna de Deus, que se impõe à razão humana. Então, todas as virtudes, obrar virtuosamente, obrar segundo a reta razão. Então, o liberal vai dizer que, bom, isso está muito correto, mas falando das virtudes sobrenaturais,
da graça santificante, do combate ao pecado, ou seja, da verdadeira santidade, não, isso daí é para alguns, não é bem assim. Então desacredita o que Deus Nosso Senhor está mandando fazer. Uma coisa é desacreditar o que Nosso Senhor disse, a sua doutrina, e outra coisa é desacreditar o que Ele mandou fazer, que são os mandamentos e todas as virtudes, no sentido mais prático. E na ordem dos fatos canoniza a moral independente, moral sem lei, livre e irracional. E assim sendo, o liberalismo é a toda imoralidade, já que cometeu todas elas para se impor. Então, o liberal ele teve que cometer o pecado de heresia e muitas imoralidades para destruir a ordem de Deus no natural e no sobrenatural. Então, nessa primeira parte, podemos concluir que o liberalismo, na ordem das ideias, é um erro absoluto, e na ordem dos fatos, desordem absoluta, e ambos pecado mortal. Ou seja, o liberalismo é um pecado mortal. É aquele pecado que nos faz perder a graça santificante. O pecado venial é uma desobediência simples, mas desobediência que faz a gente diminuir em graça, não? E muitos pecados veniais predispõem a alma a muitos inimigos, como a tibieza, e prepara a alma para o pecado mortal, mas nunca vai ser mortal. Pode ser 1000 pecados veniais, são 1000 pecados veniais. O pecado mortal é aquele que faz uma ruptura da alma com Deus. De filho vira inimigo, perde a graça santificante, perde o que ele tinha alcançado para merecer o céu. Ele tem que se confessar para voltar à graça de Deus. E o liberalismo, ele está nesta ordem de pecado, pecado grave. Da especial gravidade do pecado do liberalismo. Então, vimos que é um pecado mortal. Então, vamos entrar no que ele tem de específico. Porque existem graus nos pecados. Falando de pecados mortais, por exemplo, a superstição. Se alguém faz uma simpatia, ele peca contra a fé. Pecado grave, mortal. Se ele vai a um culto pagão ou não católico, não se assistiu a um culto protestante, ele peca contra a fé, porque ele esteve entre hereges e se expôs à heresia. É um pecado contra a fé. Se ele blasfema contra Deus, ou seja, se ele insulta a Deus ou seus santos, é um pecado de blasfêmia. Isso é mais grave. O pecado vai ser mais grave, mesmo falando de mortais, à medida que ele vai combater diretamente a Deus. Então, na ordem dos pecados mortais, existe uma graduação entre os mais graves, gravíssimos, e graves, menos graves. Falando do liberalismo, antes de falar dele, só para terminar essa explicação, o pecado de Santo Tomás de Aquino, ele será mais grave enquanto ele separa mais, ou que pode nos separar mais de Deus Nosso Senhor. O pecado contra a fé, ele vai privar o homem do conhecimento de Deus. De modo específico, o pecado de heresia. Se eu tenho a infelicidade, que Deus nos preserve disso, de cair ou de acreditar em algo que Deus nunca revelou, ou deturpar a revelação pondo coisas que não existem, ou tirar coisas de lá, pecado de heresia. E esse crime contra Deus faz perder a Deus não só pela graça santificante, mas pela união com a fé, que estamos unidos a Deus por dois modos: pela fé, crendo em tudo que Deus revelou, e pela graça santificante na vida de Deus em nós. O pecado mortal, se ele não é contra a fé, faz perder a vida de Deus em nós, a graça santificante. Mas se ele é um pecado contra a fé, faz perder a graça santificante e também nos faz perder aquela união a Deus pela fé, ou seja, heresia, se desconecta de Deus absolutamente e da Santa Igreja. E o pecado de liberalismo é um pecado de heresia. Então, o liberal, propriamente, ele está pecando mortalmente e ele se desconecta de Deus na ordem da doutrina, porque ele está desacreditando a veracidade divina, e na ordem do obrar, porque ele está obrando contra a ordem de Deus também, e é um pecado mortal e dos gravíssimos, porque
intenta diretamente contra Deus, nosso Senhor. Então, até aqui nós vimos o que é o liberalismo. Agora vamos ver o liberalismo chamado liberalismo católico, que é o que nos interessa. Porque este mal, eu lhes dizia e repito, que é universal. Ele está em todos os homens. Então, existe o mundano liberal, existe o budista liberal, o muçulmano liberal, e este liberalismo vai minando toda a religião, seja verdadeira ou seja falsa, ou seja, a verdadeira católica e todas as demais que são falsas. Então, os senhores devem ter observado que em toda religião existe uma corrente tradicionalista e modernista. Esta divisão é posta pelo liberalismo, porque quando semeia a divisão, ele vai destruir, dividir para destruir. É o obrar do demônio. Ele dividiu os anjos, dividiu os homens, divide os homens na sociedade, na família, divide na igreja, e vai dividindo, vai enfraquecendo e vai destruindo. E o demônio, como ele é inimigo do gênero humano, ele não só está investindo contra nós, católicos, e a revelação, ele está investindo contra toda a tentativa de ordem. Então, esse liberalismo também vai alcançar das profissões, professores liberais ou não, médicos liberais ou não, e estudantes liberais ou não, e tudo que o homem deve fazer ou pode fazer, este mal vai minar e vai mirrar, vai destruir, vai enfraquecer e vai acabar. Então, estamos restringindo esta explicação ao que nos importa neste momento, que é a nossa fé católica. Mas daqui se pode aplicar a qualquer outra coisa do obrar da vida humana. O chamado liberalismo católico ou catolicismo liberal teve princípio num desejo exagerado de estabelecer conciliação e paz entre doutrinas que, por sua essência, são inconciliáveis. Quando nós conhecemos a fé católica, o verdadeiro catecismo, o verdadeiro magistério da igreja, o obrar desse verdadeiro catecismo e da verdadeira doutrina da igreja, às vezes parece, tanto da parte de Deus, como da parte de quem está ensinando com a autoridade de Deus, que existe uma intolerância, que é algo cruel, que é algo insuportável. Então, o liberal, ele percebeu que existe esta imposição, esta intolerância por parte da verdade e quis colocar umas marchas em Deus, dar uma marcha ré na igreja e falar, vamos com calma, vamos escutar os outros. Eles também têm coisas boas para nos dar. Então, vamos conhecê-los. Aí nós vemos que o liberalismo vai engendrar o que se chama ecumenismo. Porque tem verdades nos outros e eles também, como têm verdades, então eles têm algo em comum conosco. Talvez não tantas verdades como nós, mas então são de certo modo nossos irmãos. Então se concilia com os outros. Isso já muito para frente. Mas essa tentativa de conciliação entre inconciliáveis é o que gera um catolicismo adulterado. Então, ele teve origem nesta conciliação entre inconciliáveis, entre a cidade de Deus e a cidade de Satanás. Vamos abaixar nossas armas e vamos viver cada um para o seu lado, mas sem conflito, sem confrontá-los. E como fizeram essa conciliação? Escogitaram uma razão individual ligada à lei do Evangelho, porém coexistindo com ela uma razão pública porém não coexistindo com ela uma razão pública ou social livre de toda a coerção. Eles disseram, o Estado como tal não deve ter uma religião, ou deve tê-la somente até certo ponto, que não vai incomodar os que não querem tê-la. Então, o Estado católico, nós falamos de uma sociedade católica, vamos dar um exemplo, um Portugal católico, uma Espanha católica, um Brasil católico que foi por um tempo também, segundo a lei do Estado, legislava como nação católica. Então chegou um momento que, por exemplo, no Brasil, lamentavelmente, mas no tempo do Império, já no fim do Império, antigamente não se entravam os imigrantes protestantes no país católico. Se eles aparecessem, depois tinha um barco já para eles voltarem para o país deles. Não tinham direito de estarem num lugar católico como tais. E se eles entravam numa nação católica, eles eram tolerados, ou seja, o culto
que não fosse católico tinha que ser feito a portas fechadas. E não podia, por lei civil, angariar almas e nem fundos para manter a sua igreja que não seja católica. Com esta tentativa de conciliação do Brasil, por exemplo, quando vieram as imigrações alemãs, vieram os protestantes, obviamente, luteranos. Então, no sul do Brasil, graças à maçonaria, foi possível construir uma igreja luterana, Santa Maria, e lá se tocou por primeira vez os sinos de uma igreja protestante para chamar ao culto protestante quando o Estado ainda era católico. O que é isso? É deixar ele ter o mesmo espaço que nós temos. E aí é esta tentativa de conciliação. E ela partiu de onde? Do campo do inimigo. Veio da maçonaria nesse caso. Mas também parte de católicos liberais, que neste aspecto são amigos de todos os inimigos de Deus, porque o liberalismo é, como eu disse, o inimigo de Deus. Então pode-se crer em Jesus Cristo, porém publicamente viver como se ele não tivesse existido. É o catolicismo restrito a um lugar, àqueles que querem acreditar, e os que querem acreditar em outra coisa, como nós fomos intolerantes, segundo o liberal, deixem eles aparecerem mais, deixem eles terem uma liberdade um pouco maior. E o catolicismo sim fica encurralado, restrito. Então, a razão outra razão desse liberalismo, tanto de conciliar, é a primeira, o mundo, a sociedade de Deus com a sociedade do demônio. A outra razão é o falso conceito de fé, que confirma a primeira razão. Que os católicos liberais fundamentaram os motivos da sua fé na livre apreciação ou opção, uma escolha pessoal da fé. Então, assim como nós livremente escolhemos ser católicos, temos que deixar que outros livremente escolham sua religião e todas convivam com os mesmos direitos e igualdade. Foi a outra tentativa, a outra razão pela qual este liberalismo foi propagado. E aqui tem uma citação do padre Dom Félix Sardai Salvani. A consequência é que julgam a sua inteligência livre em crer ou não crer, igualmente livre a todos os outros. Na incredulidade, pois não vem um vício, enfermidade ou cegueira voluntária do entendimento, e mais ainda do coração, mas sim um ato lícito de jurisprudência interna de cada um, tão senhor de si para crer como para não admitir crença alguma. Por isso, coaduna-se com este princípio o horror a toda a pressão moral ou física que externamente vem a castigar ou prevenir a heresia. Daí o horror às legislações civis francamente católicas, daí o respeito sumo com quem entendem devem ser tratadas sempre as convicções alheias, ainda as mais opostas à verdade revelada, pois para eles são tão sagradas quanto errôneas, como quando verdadeiras, visto que todas nascem do mesmo sagrado princípio de liberdade intelectual, em vista do qual se erige em dogma o que se chama tolerância, e se dita para a polêmica católica contra os hereges um novo código de leis que nunca conheceram os grandes polemistas católicos da antiguidade. Então nós vemos aí uma igualdade a tudo, e este desejo de unificar essas duas cidades inimigas. Então vemos na ordem da doutrinária e na ordem prática. E para isso deve-se tirar tudo que foi rotulado, tudo que foi posto como católico, porque ele é ofensivo, ele acaba sendo violento a quem não é católico. E nós vamos ver que o prejuízo supremo, o mais prejudicado de tudo, é o catolicismo. Porque o catolicismo ele vai virar uma coisa que ele não é católico, por causa do liberalismo. Ele vai virar uma coisa que não foi ensinada por nosso Senhor, mas eles vão manter o nome. Isso daqui é o catolicismo, é o que nós vivemos, que depois isso daqui vai virar modernismo e vai explicar toda a decadência doutrinária, moral, com o nome de Concílio Vaticano II e com o nome de todos os documentos conciliares. Isso daqui nós estamos no século XIX, XVIII, fim do XVIII, princípio do XIX. Por isso o padre não veio falar do modernismo.
Nós vamos às causas primeiras dele. E aqui está a mãe do modernismo que desfigurou a fé católica. Bom, na ordem das ideias, o liberalismo, o padre já comentou, na ordem prática, viver e obrar sem negar a existência de Deus, porém viver como se ele não existisse. E esta realidade, que isso daqui aconteceu estamos no século XIX, foi condenada pelo Santo Padre. Vamos ver aqui os papas que condenaram o liberalismo. O liberalismo, em todos os seus graus e aspectos, está formalmente condenado, ou seja, houve uma autoridade católica, um papa, em realidade aqui mais de um, que conheceram o liberalismo, estudaram sua doutrina e disseram: isso daqui está condenado, ou seja, é uma heresia. Quem acreditar e fizer o que isso está a dizer não é católico e não poderá ser. Com o aparecimento da Declaração dos Direitos do Homem, Pio VI condenou essa declaração. Isso nós estamos na Revolução Francesa. E esta que gera direitos do homem e Deus sem direito, não? O homem com tudo e Deus sem nada. Então foi condenado por Pio VI. E nessa declaração, puro liberalismo. Então, ao condenar o que o liberalismo fez, condena a causa dele também. Os erros de Lamennais, Gregório XVI e Mirari Vos condena também os erros desse sujeito com a doutrina dele, porque era a doutrina liberal. É um dos pais, por assim chamado, do liberalismo. Pio IX, que é chamado açoite do liberalismo, também condena este erro em várias ocasiões, mas principalmente no documento chamado Sílabos. Ele condena esta doutrina. Nós temos aqui algumas citações da mesma. Várias alocuções do mesmo Papa, e todas elas mais bem explícitas e condensadas no Sílabos. E ele vai dizer aqui, 18 de junho de 1871, a uma comissão de católicos franceses, citação: o ateísmo nas leis, a indiferença em matéria de religião e essas máximas perniciosas chamadas católico-liberais, estas sim que são verdadeiramente a causa da ruína dos estados e da perdição da França. Crede-me, os estragos que vos anuncio são mais terríveis que a Revolução, mais ainda que a Comuna. Tenho condenado sempre o liberalismo católico e quantas vezes voltarei a condená-lo se tanto for preciso. Isso, fim de citação, Papa Pio IX. Então, ele condenou muitas vezes e condenaria tantas outras quanto fosse necessário. E está falando do liberalismo católico, ou seja, esse erro que consideramos nos seus filhos, nos católicos. E aí o padre, depois de explicar muitas outras coisas, mas condensando toda a doutrina, ele vai dar alguns conselhos. Dom Félix, vários modos, porque sem ser liberal, um católico pode, não obstante, tornar-se ou um liberal ou cúmplice do liberalismo. E ele vai dizer que há cumplicidade afiliando-se a um partido liberal. Isso é muito interessante, um parênteses. O Brasil, ano passado, com toda a crise política, nós tínhamos que escolher entre comunista e liberal. Isso é uma situação muito triste, que você não tem uma terceira opção aceitável. Não. Na doutrina exposta, bom, nenhum dos dois podem ser escolhidos, mas não vamos não vamos nos distrair com isso. Afiliar-se a um partido liberal há uma cumplicidade ou fazer-se liberal. E nós estamos falando de é um pecado. Ele vai dizer que os que se simpatizam pelos partidos liberais, mesmo não estando filiados a eles,
ou seja, dar razão àqueles liberais, e razões liberais, não, porque não quer dizer que só tenha razão quem seja católico. Tem pessoas que têm um reto uso do seu intelecto e podem ter razão em coisas que não atinjam a fé católica. Então não é só, isso é um erro dizer que somente o católico pode dizer verdades. Qualquer homem é um animal racional e se ele usa o seu intelecto, ele diz verdades. Então, bom. Mas se eu aceito opiniões, doutrinas liberais, é fazer-se cúmplice ou um liberal, e é uma ocasião de pecado em todo caso. A verdadeira cumplicidade, citou Dom Félix, votar em candidatos liberais, ainda que não se votem por serem tais. Votar segundo o critério herético torna-se cúmplice de suas heresias e escandaliza-se com elas o país. É verdade que num país que não tem princípio e nem fim, como o nosso, infelizmente, não existe o escândalo, mas não quer dizer que pela decadência moral que não haja escândalo que ele não exista, porque deveria ter alguém que tivesse um bom senso, segundo Deus, de ver que isso é inaceitável. Então muitas vezes nós dizemos, não, as pessoas estão tão assim erradas e sem critério que não há escândalo, mas houve um escândalo diante de Deus, sim, não? E do céu. Assinar jornais liberais e dar ajuda econômica para mantê-los. Bom, isso naquele então, hoje em dia também. E vender e difundir e fazer propaganda do liberalismo. Isso mesmo em ideias. Compartilhar com outros é fazer-se cúmplice deles também. Então, aqui tem umas regras da prudência cristã que devem se observar no trato com os liberais. É outra parte prática para nos preservar deste grande mal. Primeiro que ele está dentro da gente, a gente tem que exorcizar esse espírito maligno. Infelizmente, todos nós temos algo ou muito liberalismo dentro da gente. Eu falo nós que aqui estamos. Deus conhecerá suas exceções ou os graus desse liberalismo. Eu diria que é inevitável não ter liberalismo dentro de nós. Nós somos filhos dos anos 60, de um modo ou de outro. Uns são mais filhos, outros são menos filhos dos anos 60. Acho que eu estou vontade. E deste mais, via leite materno, nós bebemos o liberalismo. Porque os que estão mais próximos dos anos 60 foram os filhos da rebelião. Houve o concílio, rebelião dentro da igreja. Houve rock and roll, jovem guarda e etc. Os Beatles. E aí foi a ruptura com a lei moral no mundo inteiro. Houve reação dos velhos, ou seja, dos pais do Senhor, de alguns, vamos colocar assim, ou dos pais de alguns que poderiam estar e não estão, não? Bom, aqueles que viveram antes dos anos 60 e as ideologias. Os que tinham muita fé retrocedem, seriam nossos avós. E os que nossos avós liberais consentem. Por isso é um milagre, tanto os que estão mais próximos dos anos 60 como nós que somos filhos daqueles que estiveram próximos, estar aqui. Nós deveríamos pensar de tudo contrário do que foi explicado aqui. Ou aceitar ou assentir em tudo que foi condenado pelas essas explicações, porque o liberalismo reina no mundo inteiro nos anos 60. E ele assim vai realmente envenenar toda aquela geração, a partir dali a todas as outras. Então é uma graça de Deus nosso Senhor, mesmo estando atrofiado por este mal, porque ele atrofia o nosso intelecto, a moral, estar ou desejar esta ordem de Deus, porque é uma coisa que nós não vimos. É uma coisa que nós desconhecemos, mas existe uma luz que é a verdade que diz que deve ser o que almejamos, deve ser o que nós devemos realmente praticar. Por isso é um milagre. Pois então, ele vai explicar, vai dar umas regras de prudência. Hoje, vamos fazer não mudando o que ele diz, é perene, mas enquanto a prudência como algo prático precisa de adaptações segundo as circunstâncias. O padre Dom Félix vai dizer que
existem relações necessárias, úteis, necessárias as primeiras, segundas as úteis e a terceira as relações de afeição ou prazer. As relações necessárias são aquelas que inevitavelmente lhe oferecem o dever de estado, o estado de vida. Por exemplo, um filho, ele tem necessária relação com seus pais. Então, se o filho não é liberal, por um raio dessa graça que há pouco mencionei, mas o seu pai é liberal, não é por isso que ele não vai falar com seu pai. Absurdo. Porque o erro não tira a autoridade paterna, o sangue, e nenhuma autoridade, no caso do seu pai, para com seu filho. Então, como fazer? Isso é um caso de uma relação necessária. Existem relações úteis, é ir no mercado X ou no Y. Se eu sei que aquele mercado é do seu liberal, ou sei lá o que, eu tenho a opção de ir em outro. Mas se eu tenho só um mercado liberal, o que eu vou fazer? Não vou comprar? Essa é a pergunta. E as de afeição ao prazer, são as amizades que nós podemos escolher entre estar com tal pessoa ou não estar com ela. Então o padre vai explicar as necessárias, nós não podemos evitá-las porque justamente são necessárias. Então o que vai acontecer com o liberal, que nós temos que conviver, nós temos que ter prudência e não consentir no liberalismo dele, mas abstrair o liberalismo dele e tratá-lo como pai, como mãe, como tio, como tia e como parente, ou, no caso da profissão, não ter súditos, que deve ter uma relação com eles, mas, bom, aquela relação tal, abstraindo do liberalismo. Nas relações úteis, nós podemos também ter relações com esses lugares ou pessoas e nós devemos ter se, ao não ter relações com elas, o bem comum fica prejudicado. Então, nós não tem outra saída. Mas se não toca o bem comum, o caso mesmo de uma utilidade específica, se pode ter contato, se pode, não é que esteja obrigado, mas com toda a prudência de também não assentir e nem consentir no que ali há de liberalismo. Agora, quando se fala de afeições ou prazer, que podemos escolher ou não, aí nós não podemos escolher, por um belo prazer ou um gosto, ter amigos liberais por serem liberais. Pode ser que comece uma amizade e vendo essa amizade vemos que há muito liberalismo, bom, tentar ajudar na medida do possível, mas buscar-los porque são liberais simpáticos, bom, não se pode imolar a verdade por uma conveniência, que podemos evitar isso. E o padre vai dizer não ter amizades quando são por pura eleição com os liberais. Esta é a primeira parte.